Antes de mais nada, antes até de me apresentar, eu pergunto, qual é a regra de ouro? Acredito que a maioria de nós já sabemos, é consenso e não precisa nem ser desperto, não precisa nem ser conservador ou patriota para entender isso. Basta ser um adulto responsável que paga as suas contas. Nós sabemos que não existe nada grátis, nada mais caro do que o que eles te oferecem, esses que estão no poder, como almoço grátis. Nós pagaremos 10, 20 vezes a mais o valor que deveria, quando eles oferecem algo grátis. E ainda por cima será ruim, ineficaz, burocrático e dá à prova os próprios serviços públicos como grande prova do que estamos falando. Mas mesmo assim, com a fuga de capital iminente do país, fuga inclusive de profissionais, cada vez mais o povo indo embora, né? O que é que o Molusco faz? Ele está cortando gastos? Ele está pensando nessa situação? Não. Ele só está pensando em garantir o poder e acredito que vai. Tenho certeza que vai. Porque olha o que é que o camarada está fazendo. Eu me recuso até falar dessa notícia. Nem a Isto É conseguiu negar o fato. Eles estão falando a verdade, a revista Isto É de esquerda. Nem eles conseguiram negar um fato óbvio e evidente. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo, mas para ler essa matéria eu vou chamar o Rabuji. Dá teu furo aí, Rabuji. Lula quer transporte público gratuito como bala de prata para reeleição em 2026. Quem reeleição é porque ele é bonzinho. Mas ele não é reeleição, é porque ele é bonzinho, mas não vai te lascar, ô Rabuji. Uma matéria de 6/10 de 2025 que deixa claro que nem a mídia lacradora consegue passar pano pra uma coisa dessa aqui, ó. É claro que eu sei como o conteúdo é do Estadão, embora a gente esteja vendo uma matéria da Isto É do Estadão. Então a gente já não espera ver as palavras como elas deveriam ser colocadas, mas nem eles estão conseguindo negar que isso aqui de fato é uma bala de prata. Isso aqui significa, bala de prata geralmente é associada a eliminar criaturas maléficas, lobisomem, como a gente já sabe, um tiro de prata no coração, vampiro. Então ele está falando aqui que essa é a bala de prata para Lula se reeleger. No caso, o vampiro e o lobisomem é a possibilidade dele não se reeleger. Então a bala de prata do Lula para destruir esses monstros. O Palácio do Planalto sabe que, mesmo que se esforçasse muito, não teria condições de implantar a tarifa zero para transporte público ainda no ano que vem. A medida, porém, é vista como um trunfo fundamental para turbinar a campanha da reeleição. O prazo para colocar o projeto de pé é exíguo. Antes que a lei eleitoral possa impedir uma novidade dessa magnitude, é o esboço do que poderia ser o programa e tão preliminar no momento que não teria como apresentar cenários à população por agora. O entorno do Molusco, os que trabalham para ele, avalia que a aprovação na Câmara, que é dada também como certa no Senado, ou seja, vamos entender isso aqui. A esquerda e o Centrão vão aprovar esse projeto dizendo dane-se aos cofres públicos. Que se dane a economia. Nós queremos nos reeleger também. Então, candidatos de centro, candidatos de esquerda querem dizer: nós estamos dando tarifa zero para as pessoas necessitadas andarem em transportes públicos. Vai ser de graça. De graça nada. Todo mundo que realmente trabalha e produz nesse país vai pagar por isso e vai pagar muito caro. Sendo que as pessoas já estão sendo estranguladas, literalmente. Mas vai vir mais essa tromba para o povo tancar. E aí que vem a questão, alguns de direita também vão entrar no meio, porque querem dizer, eu aprovei. Eles sabem que a população, em sua maioria, infelizmente, tem um QI muito baixo, já compararam até com animais. Então, por conta que eles pensam assim, eles sabem que não precisa explicar muita coisa, não precisa se pensar nas consequências. Pensa no momento, mesmo que depois que eles consigam vencer, eles comecem a subir o preço, comecem a criar uma nova taxa, para colocar as coisas de volta no eixo. Mas de momento, como o país está afundando, é preciso algo para dizer, olha, nós estamos fazendo isso aí que você recebe agora. E o pior, meus irmãos, isso aqui é chamada das medidas populistas, porque o povo sente agora. Se eles aprovam isso agora, antes da lei da eleição, que isso aqui é uma compra de votos literalmente, se ele aprovar agora, as pessoas vão sentir, olha, hoje eu pego 2 ônibus, 3 ônibus, não preciso pagar. Foi quem que fez isso? Foi o Molusco, vou votar nele, dane-se o que dizem sobre ele, dane-se as propostas dele até agora, a crise econômica, dane-se tudo isso. Eu quero saber que quando eu entro no ônibus, eu não pago graças a ele. Então o povo, infelizmente, não você que está num canal como esse, mas a grande massa, a pesada, aquela turma que, enquanto as pessoas que têm consciência estão tendo 1, 2 filhos no máximo, aquela turma que tem 7, 8 filhos com um salário mínimo e vive de Bolsa Família. É essa turma aí
que é a massa mesmo do país. É a grande massa. Você vê um país com as riquezas que tem quebrado como está, porque você tem isso, infelizmente. Parece que quanto menos condição a pessoa tem, mais filho ela produz. Sempre foi assim. Basta você ver aqui no meu querido Nordeste que acontece muito isso. É um belo exemplo e que eu vivo isso de perto. Quanto menos condição, já quando a pessoa tem mais condição, ela é mais consciente. É muito difícil você ver uma pessoa que está bem, né, que não depende de nada do Estado, ela querer ter muitos filhos. Você pode reparar isso. Então veja, do projeto de isenção do pagamento de imposto de renda para os mais pobres pode ajudar e muito nessa nova direção. Se o Molusco prometeu isenção de imposto para quem ganha até 5 mil e entregou, o eleitor sabe-se que, se ele prometer tarifa zero para o ônibus, em outro próximo mandato também cumprirá, afirmou um interlocutor do governo. Então, mesmo que ele, né, não consiga, essa vai ser uma das principais promessas de campanha. Já que a situação do país está tão difícil que ele está tentando desesperadamente fazer isso agora, mas não tem condição financeira. Um estudo sobre o custo da gratuidade do transporte público em todo o território nacional foi pedido pelo Molusco ao Ministério da Fazenda em agosto. Já se sabe, porém, que o trabalho não deve ser focado em si, ou seja, é preciso incluir no cálculo algo que é sempre complicado incluir em modelos. Quanto dos recursos que seriam destinados ao deslocamento acabará sendo reinjetado na economia por meio de consumo de bens e serviços. O que ele está dizendo aqui é o que eu digo, é matéria da mídia, Estadão, né? Não espere que eles vão falar a verdade. O que eles estão dizendo é que eles vão tirar, né, o dinheiro de outros lugares, já que não tem mesmo essa verba, e esperando que o dinheiro que as pessoas economizam com essas andadas no ônibus sejam gastas em outros setores e dessa forma o governo não perca nada. Conversa para boi dormir. Essa ideia poderia até dar certo em um país verdadeiramente soberano. Um país que não abriu mão das suas empresas essenciais. De um país que tem forte a sua indústria nacional. O Brasil é o contrário. Nós não conseguimos produzir nada. É muito pouco que se fabrica aqui. Nós somos um grande exportador de matéria-prima. Acabaram com as indústrias nacionais. De tudo, né? Você olha para os programas dos anos 80, você via muita marca nacional, mas acabaram com todas. Começando pelos bancos mesmo. Cadê o Bamerindos, Bandep? Tiraram tudo. Porque a ideia era, não, deixa os caras que sabem fazer o negócio vir para cá, né? O oposto do que Enéas tinha como proposta. Então, o país de fato está quebrado, certo? Está quebrado. E o que eles estão procurando é formas de se reeleger. Eu sei que um cenário como esse, ele cria um desespero, né, nas pessoas que ficam revoltadas. Poxa, mas ninguém está vendo isso, Davi. Eu entendo e sinto exatamente o que você está falando, né? Você percebe isso. Mas a grande massa não. A massa diz era ruim antes, é ruim agora, até porque não procuram, né, aprender nada, a criar nada. Vão levando, né, no boi-maria, como se diz. Mas isso não é global, família. Um dos principais presidentes hoje, né, talvez o que mais esteja trabalhando e mudando o seu país, é o Bukele, né? De longe, muitos dizem que é o melhor atualmente. Muito melhor do que Trump, inclusive. E o que é que ele fez lá em El Salvador? El Salvador, né, que quando se falava dava até medo, porque já sabia que era um país perigosíssimo. E o Bukele está mudando tudo lá. Essa matéria da Oeste, ela diz o seguinte, ó: Bukele proíbe linguagem neutra em El Salvador. O presidente do El Salvador, Nayib Bukele, proibiu o ensino da linguagem neutra em todas as instituições públicas de ensino do país centro-americano. A decisão governamental foi anunciada na última semana. A partir de hoje, a chamada linguagem inclusiva está proibida em todos os centros educacionais públicos do nosso país, afirmou assim Bukele, em postagem na rede social X. A publicação está no ar desde a última quinta-feira. Então isso aqui é um verdadeiro presidente. Um cara de direita, um cara que merecia ser chamado de mito. Não o Bolsonaro, que nunca foi, nunca teve essa coragem de fazer isso. Na verdade, ele nunca se importou para isso. Não de verdade. Você veja que essa decisão do Bukele gerou elogios até do Elon Musk. Ó. A decisão contra o uso da linguagem neutra contou com o apoio de Elon Musk. Bravo! Enfatizou o empresário que nas últimas semanas passou a promover campanha de boicote à Netflix por promoção da agenda Work. A plataforma de stream se tornou alvo do empreendedor ao lançar uma série infantil no qual o protagonista é um adolescente transgênero. A verdade, meus irmãos, é que quem já sentiu na pele os efeitos dessa agenda, como o próprio Elon Musk, não tem como concordar. Todo mundo é a favor de algo até que a água bate na bunda. Né? Enquanto tá na bunda dos outros, tá todo mundo rindo. Ah, kkkk, olha como ele pulou, olha como ele se arrepiou, olha o salto que ele deu. Mas quando é na sua, a piada já não é tão engraçada. Então, muitos, como o próprio Elon Musk, apoiava essa agenda, né? Até que aconteceu com seu filho. Ele diz que perdeu o seu filho, porque de fato
essas agendas, quando entram na mente do adolescente, da criança, ela o transforma completamente, ela molda o caráter dessa criança. É por isso que você vê tantas séries fracassadas, inclusive jogos, games também. Eu sou da área, sei muito bem disso. Eles agora estão indo para cima da Steam. A Steam, né, que você compra jogos online, ela está sendo alvo porque ela tem ali, ela cria, né, listas. Você pode criar listas com o tipo de ideia de game que você não quer. Então a galera, por exemplo, cria uma lista, um filtro, que avisa e não recomenda jogos que tem a tal da inclusão. Por exemplo, o que seria isso, Davi? Um samurai negro. Não existia isso. Ah, mas teve um lá no Japão. Aí o cara quer pegar um e quer fazer um jogo dele como se fosse a coisa mais comum, sabe? Quer colocar uma treta medieval com mulheres lá como cavaleiros. Nem tinha cavaleiras, não existia isso. Aí você vê o que fizeram com o anime dos Cavaleiros do Zodíaco. Virou uma desgraça. Desmentindo ele próprio, Dragon Ball a mesma coisa. Por quê? Porque não pode, tem que incluir, mas a história não permite isso, ela não foi criada assim não, mas tem que incluir. E muita gente gosta, né? Gente burra sem noção que acha que não é nada demais, porque é muita coisa. É desse jeito que eles vão doutrinando e mudando a forma de ver o mundo de muitas pessoas, então eles sabem disso. Então, a Steam fez o quê? Como muita gente reclamava, comprava esses jogos, né? Que, por exemplo, tinha uma protagonista colorida, as pessoas não queriam, então você pode colocar, ó, jogos que tem isso eu não quero que me recomende. Eu já quero que avise logo, ainda que eu mesmo ache o jogo, eu já quero que avise que tem isso. Então a Steam nada mais faz do que isso, ela não opina, ela não te diz faça assim, faça assado, ela simplesmente te dá uma ferramenta de dizer eu não quero jogos que tenham isso. E ela está sendo acusada agora de promover a extrema direita e até, né, os bigodes, o nazi, né, até isso. Está sendo atacado, né? Aqui no Brasil, inclusive, eles vão exigir, agora com essa lei Felca que passou, Felca, o ocultista, no nosso diário tem tudo sobre isso, passou a lei que vai exigir agora que as pessoas façam reconhecimento facial e usem CPF para poder acessar uma Steam, por exemplo. Então, por que eu trouxe essa matéria do Bukele em El Salvador, tão distante do Brasil, e trouxe as matérias juntas do Molusco? Simples, meus irmãos. Para que você entenda que a situação do Brasil não é porque é o fim do mundo, não. Tem vários países se levantando. Tem vários povos dizendo não a esse tipo de coisa. E retornando ao bom caminho. A verdade é essa. Não adianta querer pegar a nossa própria fraqueza e dizer não, mas é assim em todo lugar, não. Olha o que está acontecendo na América. Olha a reindustrialização que o Trump está promovendo lá. Olha o que o Bukele está fazendo em El Salvador. Transformou aquela nação. Basta o povo realmente querer de verdade. Está disposto a pagar. Eu nem vou falar do Nepal, né? Porque pode ser interpretado de uma maneira ruim. Mas você já sabe, né? O que aconteceu lá. O povo mesmo, desarmado, arrancou quem tinha de arrancar do poder e fez a revolução. Porque a pessoa pode até dizer, ah, mas nos Estados Unidos é mais fácil, eles são ricos e não sei o quê. O Nepal é pior que o Brasil. E fez a revolução. Isso é desculpa pra boi dormir. O problema daqui é que o povo prefere uma cerveja, uma lata batendo, do que realmente lutar pelos seus direitos. E tá perdendo cada dia mais a liberdade conquistada com muita luta. Cada dia mais nós estamos perdendo isso. Quer uma explicação rápida por que isso acontece? Não é mágica não, meus irmãos. Não é o fim dos tempos, não. É uma direita mentirosa, enganadora e que está servindo como anestésico para a população. Sempre naquele tom, todos os vídeos, eu tenho acompanhado vários, meus irmãos, há tempo. Uns eu até gosto e torço para que mudem, né? Vocês sabem aqui, eu falo abertamente. Mas todos os vídeos, sem exceção, é sempre num tom de tic-tac. Tic-tac significa que o tempo está passando e algo será feito. Pode esperar, tenha calma, tenha paciência. Eles estão agindo. Mas quando você vai ver, efetivamente não tem nada. Nada. Todas as esperanças é que um salvador, um governo estrangeiro faça algo que quem deveria fazer era eles. Então é essa a esperança do Brasil. E as pessoas estão, não, mas pode ter certeza, a batata daquele ali tá assando. Já já ele vai pagar por isso que tá fazendo. Ah, agora vai, meu amigo. Todo santo dia os caras alimentam o gado com um monte de mentira e efetivamente não conseguem nada. Eu tava olhando a rede social de um desses políticos, né, da direita canhota. O cara postou 5 vídeos ontem, dia 6/10/2025. E essa pessoa fez, nesses vídeos, mais de 1 milhão de views. Só em 2 pegou 400 mil. 1 milhão de views, meus irmãos, hoje no YouTube, mesmo com o CPM baixo, ele vale
R$10.000. Ora, só em 4 ou 5 vídeos que essa pessoa postou em um dia, ele fez R$10.000, fora o que o canal vai apurando também, com os outros vídeos que ficam rodando. Vídeos que foram postados ontem, de notícias recentes, e que também estão viralizando. Esses vídeos de 400 mil, hoje estão com 1 milhão. Então, no mínimo, a pessoa está fazendo R$20.000 por dia. Eu sei porque eu estou aqui há 11 anos. Dá um total aí, você fazendo por 30 dias, isso por baixo, R$600.000. É muito mais do que o mandato deles dá. Proporciona uma fama e uma mídia que nem a rede podre de televisão poderia dar. Então não me venham com essa de que não, nós estamos sofrendo também. Não, estão enricando, isso sim. Criando espantalhos e não batendo neles, mas dizendo, é esse espantalho aqui que vai salvar você. Aguenta, a gente está produzindo ele. Aguenta, quando efetivamente não temos nada. E eu me pergunto aí, até quando o povo vai continuar esperando esses mesmos camaradas? Porque como diz o ditado, de onde não se espera nada, é que não sai nada mesmo. Essa é a forma certa de falar esse ditado. De onde não se espera nada é que não vem nada mesmo. E é isso que a gente tá vendo. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Deixa aquele likeão, compartilha para que mais pessoas possam não ser enganadas, né? Como tem sido por essas falsas promessas, essas falsas mentiras que de fato só servem para encher linguiça. Eu vou ficando por aqui, peço a você que deixe aquele likeão e compartilhe, comente, isso ajuda muito. E tem o nosso velho diário lá na Hotmart esperando por você. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!